Bom dia, bom dia. Thanks God every day. Bom dia. Bom dia, começando o nosso dia, né? Na presença do Senhor, falando das coisas do alto, das coisas que realmente importam, né? Os que interessam de verdade. Bom dia, bom dia. Vamos lá, Mateus 6, 24, depois eu vou ler o 33 e 34. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Bom dia, Merinha, seja bem-vinda. Durante muito tempo eu ouvia essa palavra, né? Quando eu frequentava determinada religião. E eu ouvia muito essa palavra, assim, quando eu falava dessa palavra, e eu não gostava dessa palavra. Mateus 6 me incomodava demais. Eu acho que já era Deus querendo falar alguma coisa direto no meu coração. E o que eu estava fazendo? Eu estava ouvindo o que estava no coração dos outros, né? E não o que vinha direto de Deus, né? E isso acontece muito quando nós não vamos direto à fonte, como se nós não tivéssemos acesso à fonte, né? E aí a gente fica ouvindo a interpretação dos outros, né? A experiência dos outros. Então, durante muito tempo, Mateus 6 para mim era uma passagem assim que eu preferia passar por cima, né? Não gostava muito de mexer. Mas na verdade era onde eu mais sofri, meu maior drama assim, de vida. Se eu falasse, André, com o que você mais sofreu na vida? Uma palavra define: ansiedade. A ansiedade quase me mata. A primeira vez que eu tive ansiedade, eu tinha 20 e poucos anos, né? Então foram muitos anos sofrendo muito com ansiedade. E quando você não sabe o que fazer para tratar a ansiedade de maneira correta, fica procurando um remédio, fica procurando um médico, fica procurando outras coisas, a ansiedade ela vai criando raízes muito profundas. E isso já era assim comigo antes, e hoje eu vejo, né, as pessoas, principalmente nesse tempo mais delicado que nós estamos vivendo, né, de maiores desafios, de pandemia, desse quase pós-pandemia aí, a ansiedade ela realmente é o mal que está acabando com as pessoas. Na verdade são as doenças que a gente chamada distúrbios do humor, né? Que são depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? E a ansiedade é só uma delas, né? Eu falo que são primas e irmãs, né? O sofrimento é mais ou menos igual, só que quando nós estamos com ansiedade ou os que parecem com ansiedade, você está no futuro. E quando você está com depressão e os que parecem com depressão, você está no passado. E a única forma de viver é estando no presente. E é muito difícil, às vezes, estarmos no presente por conta dos desafios do presente. E aí nós começamos enlouquecidamente a correr atrás de tudo, né? Então nós estamos falando essa semana sobre onde você está. Você está correndo para pagar as contas ou buscando primeiro o reino de Deus? Essa palavra é muito confrontadora, né? Ela meio que nos coloca assim contra a parede para mudarmos a atitude. Na verdade, Deus ele tem o melhor para nós, Ele quer nos entregar o melhor. Mas enquanto nós não nos posicionarmos, né, não estivermos na posição correta, Deus não vai agir. Por quê? Porque Deus não quer simplesmente entregar um brinquedo que a criança quer. Ele quer sim transformar a nossa vida inteira. Ele não quer só entregar aquilo que nós estamos pedindo. E muitas vezes a gente pede, né? A gente pede um carro, a gente pede dinheiro, a gente pede o emprego, a gente pede a condição, a gente pede as coisas. Mas na verdade Deus quer nos levar para outro nível. Ele quer nos levar para águas profundas. E em águas profundas é que o relacionamento com Ele faz toda a diferença. Então o nosso tempo agora é o tempo de aceitar o convite de ir para águas profundas, né? E a pergunta então que fica para nós hoje, a pergunta que eu faço para você com muito amor e faço para mim também é: onde eu estou? Eu posso estar em um lado ou em outro lado. Eu estou aqui correndo atrás para pagar as contas, para dar conta do recado, para cumprir as minhas obrigações, ou eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Onde eu estiver vai determinar também como eu estou me sentindo e meu estado de espírito. Quando eu estou correndo atrás, a ansiedade me pega, a depressão me pega, a angústia me pega, porque na verdade eu estou no lado diferente daquilo que Deus mandou que a gente tivesse.
Então Mateus 6 foi escrito há tanto tempo, né? Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, dando a indicação, e nunca serviu tanto como esse tempo agora de pandemia e final de pandemia, né? O Mateus 6, porque ou nós estamos tentando dar conta e correndo atrás das nossas obrigações, ou buscando o reino e a sua justiça. Quando eu estou buscando o reino em primeiro lugar e a sua justiça, a minha vida é uma vida plena, a minha vida eu experimento a plenitude, né? Que Jesus também falou, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, essa abundância de vida, essa plenitude. Eu experimento isso quando eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Mas a ansiedade, a loucura que a gente vive, eu estou nesse outro lado, na ansiedade, quando eu estou buscando, eu estou correndo atrás e tentando dar conta do recado, né? É muito pesado esse dar conta do recado. Então o convite que ele nos faz hoje é de sair de um lado para o outro. Ou, em uma outra analogia, o convite que ele nos faz hoje é sair das águas rasas e ir para as águas profundas, né? Porque na verdade quando eu estou aqui tentando dar conta, quando eu estou correndo atrás do prejuízo, quando eu estou correndo atrás das minhas obrigações, eu estou onde o meu pé, onde dá pé, né? Na piscina que a gente fala, tá dando pé. Como é que dá dando pé? É quando é um lugar da piscina onde eu estou, que eu ponho o pé no chão e a minha segurança é a minha própria altura, né? Então eu confio na minha capacidade. Olha que coisa louca. Eu confio na minha capacidade. Por quê? Porque eu tenho a altura X e a piscina é da altura Y. Então deu certo ali, eu estou no seguro. Eu estou no raso. E eu posso viver uma vida inteira no raso, dentro da minha capacidade. E qual é o conforto, qual é o convite que Deus tem para mim e para você? Deixar a minha capacidade, deixar onde dá pé e me aventurar para as águas profundas. É um convite bastante audacioso, mas é isso que ele tem para nós. É viver a plenitude, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, viver numa terra que mana leite e mel. Todas essas promessas que Deus tem para nós, elas não estão onde dá pé, elas não estão na minha capacidade, na verdade está no potencial de Deus. Sabe quando alguém de nós faz alguma coisa que é muito além do que você poderia fazer? Quando alguém até fala, nossa, mas fulano fez isso, é uma coisa muito top, é uma coisa muito além. Quando eu faço muito além, eu não estou na minha capacidade, eu estou no meu potencial. Então onde é que eu atinjo esse potencial todo? Às vezes eu estou aqui na minha capacidade lutando para ter um carro melhor. E Deus tem para mim talvez um avião, um helicóptero, né? Então o carro melhor é a minha capacidade. Se eu trabalho, eu dou conta, eu junto um dinheiro, ou eu pego um empréstimo, ou qualquer coisa vai acontecer, pronto, eu tenho um carro melhor. Mas se eu estou no potencial de Deus, não tem a ver com um carro melhor, tem a ver com tudo o que Deus é capaz de fazer. Então eu saio da minha capacidade, eu não estou mais onde dá pé, e eu vou então para o potencial de Deus. É isso que é viver para o reino e a sua justiça. E talvez eu não gostasse dessa passagem, porque lá, quando eu recebia as informações lá das pessoas, né, dos líderes e tal, falava sempre, é como se fosse tipo, larga tudo que você quer, larga seu sonho, né, larga suas coisas, larga a ambição que você tem, a vontade de crescer, né, para com isso, vamos viver para o reino. E o viver para o reino, buscar o reino de Deus, para mim tinha uma conotação muito ruim, negativa inclusive, né? Porque eu entendia, orientada lá pelos líderes na época, né, que seria viver só servindo e não ter uma vida de crescimento, não ter uma vida abundante, nada disso. E aí estava tudo errado, né? Na verdade, o potencial de Deus é muito mais do que o sonho. Tanto que a palavra de Deus fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se sonhou no coração humano o que Deus tem para os seus. Então quando eu estou lutando dentro da minha capacidade, os meus sonhos são pequenos, são sonhos humanos normais, de crescer um pouco mais, de alcançar um pouco mais, de ter um pouco mais. Mas quando eu viro a chave e vou então para o potencial de Deus, até os meus sonhos ficam pequenos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais
se imaginou no coração humano o que está guardado para os que o amam, né? Então o convite de Deus para nós não é um convite para nos ferrar. E muitas vezes era assim que eu me sentia, gente. Era assim que eu me sentia quando eu estava lá com aquela liderança ouvindo e tal. E parecendo que Deus queria me ferrar. Eu lembro, um dia eu comentei aqui no Thanks God, eu lembro de uma orientação, de uma frase, né? De um líder que eu tinha, um líder muito top, uma alta patente, né, dentro da religião. Ele falou comigo assim: você quer saber o que Deus quer pra você? Pensa o que você quer, Deus quer o contrário. Eu falei: Deus me livre, eu tô aqui com os meus sonhos, eu tô querendo me desenvolver, tô querendo virar gente grande, né, conseguir as coisas, crescer e tudo. E aí ele vai e fala pra mim que o meu sonho era o contrário do sonho de Deus. Muito louco isso, né? Totalmente equivocado, totalmente equivocado. Uma frase dessa, uma orientação dessa é o que traz para nós o peso de não querer, né? É muito pesada a vontade de Deus, é muito ruim inclusive a vontade de Deus, né? Então eu pelo menos recebi uma orientação totalmente errada dentro da religião, né? Onde mostra o tanto que é ruim servir a Deus, o tanto que é pesado servir a Deus, e é justamente o contrário. O convite de Deus para nós era a abundância. E o que é a abundância? Eu tenho tanto para mim que transborda para o outro, né? Ontem eu falei sobre isso aqui, né, com vocês. Então tudo que eu tenho é tanto, tanto, tanto que não fica em mim, não cabe em mim. A minha capacidade, ela é muito menor do que a potência de Deus. Então quando eu escolho a potência de Deus, ela vem sobre mim de uma forma tão forte, tão abundante, que não tem como caber em mim e transborda para os outros. Tudo que eu tenho na abundância tem que transbordar para os outros, porque eu não tenho capacidade para segurar tudo aquilo que é a potência de Deus, né? E isso é maravilhoso, porque fala de mim, fala de você e fala de todo mundo, né? O mundo com transbordo, o mundo com plenitude, o mundo com abundância, o mundo das infinitas possibilidades. Esse é um mundo sonhado por Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nós nunca fomos capazes de imaginar o que Deus quer fazer conosco e através de nós, né? Quantas pessoas Ele quer alcançar através disso. Então quem vive na ansiedade, quem vive correndo atrás para pagar as contas, quem vive dentro da sua própria capacidade, quem vive na parte da piscina onde dá pé, ou seja, confiado em mim mesmo, quem vive nisso são os ímpios, a palavra diz. Tá aí, Mateus 6, né, no finalzinho ali para versículo 30, acho que é 30, fala: quem vive assim são os ímpios. Então você é filho ou você é ímpio? Se você é filho, você não pode viver como ímpio. E o ímpio vive nessa loucura da própria capacidade. Então qual é o convite? Passa para o outro lado, que é o convite para os filhos das águas profundas. As águas profundas me fala de grandes experiências, me fala de abundância, me fala de plenitude. Águas profundas não é para eu me afogar, porque nas águas profundas quem domina é Ele. Ele domina, é o potencial dele. Ele quer que eu e você, que a gente faça, não de acordo com a nossa capacidade, não o que nós damos conta, mas é o potencial dele derramado em nós. Mas soltar isso é muito difícil. Sabe qual é a imagem que eu tenho falando sobre isso? E essa imagem, inclusive, foi uma imagem que Deus colocou um dia que eu estava orando e meditando sobre isso. E eu via que Deus queria me puxar para águas mais profundas, e eu me sentia como uma, por exemplo, a minha neta, quando eu vou para a piscina com ela, por exemplo, né? Então ela é pequena, ela não sabe nadar, e eu fico tentando trazê-la para o fundo, mas é o fundo para ela, mas para mim não é fundo, né? E aí também assim é Deus, né? Quando Deus te chama para águas profundas, Ele não está te chamando para te matar, Ele domina, né? Ele domina ali, né? Então eu tento trazê-la e ela gruda na beira da piscina e ela não quer vir comigo, e ela fala: não, eu tenho medo. A mesma coisa a gente fica na mão de Deus, né? Deus está falando: vem, segura na minha mão, vou te levar para águas profundas, vamos para a plenitude, vamos para a abundância, vamos para o reino e a sua justiça. E aí às vezes nós ficamos agarrados ali na beira da piscina, onde nós damos pé, e nós não queremos as águas profundas. É como se você falasse: não, eu vou morrer lá. Minha neta fala: eu vou me afogar lá, não, eu vou beber água lá, né? Assim que ela fala: eu vou beber água, vovó, eu não quero. Ou seja, ela vai se afogar. Essa é a ideia dela, e também essa é a ideia nossa. Nós temos medo de soltar a beira da piscina, de soltar onde nós damos pé e deixar Deus nos levar para essas águas profundas. Essa confiança, esse passo, esse ato de fé, de confiança, realmente é só para filho. É só um filho que confia, né? É só um filho. Que é interessante que por mais que a minha neta me ame e confie em mim, ela pega no pai,
né? Quando o pai está na piscina junto, ela agarra no pai, ela vai. Então o filho agarra no pai e vai, mas em outra pessoa ele não confia. Então quem é Deus para mim, para você? Quem é esse Jesus de Mateus 6 que te chama para viver o reino em sua plenitude, sua justiça, né? Quem é ele? Quem é ele para você? Ele é o seu pai ou é alguém que você ou encontra na religião, né? Então se é aquela pessoa lá da religião, se é aquela pessoa fria, distante, que eu não tenho experiência, eu tenho medo das águas profundas, eu tenho medo de viver para o reino e sua justiça e morrer afogado porque estou confiando em mim. Mas o filho, ele confia. Então ontem eu falava muito forte, ontem, né, muito sério ontem com vocês, se não se sente filho, pede ao Espírito Santo, porque em Romanos 8, né, Romanos 8,14 fala que quem dá esse sentimento, essa certeza, essa posição de filiação, de filho, é o Espírito Santo. Porque não foi dado para vocês um espírito diferente do que o espírito de filiação, que te leva a dizer, Abba, Pai. Então se eu não sinto ainda que Deus é meu Pai, eu não sou filho ainda, eu não estou sentindo, e não é entender, a gente tem que ter discernimento. Às vezes eu entendo que eu sou filho porque eu fui muito bem catequizada, mas entender não leva a nada, a não ser um discurso bonito. Mas eu sinto que eu sou filha quando eu acesso às coisas do filho. Eu tenho filha casada que não mora comigo. Quando ela chega na minha casa, ela não pede para abrir a geladeira. Quem pede permissão não é filho. Então ela chega e fala, nossa, tô com fome, abre a geladeira, e ela não mora nessa casa. Então essa intimidade, esse acesso é de filho. Então se nós não temos ainda o acesso como filhos de Deus, quem pode nos socorrer nesse momento é o Espírito Santo, que está em Romanos 8,14. Foi nos dado um Espírito que nos leva a chamar Deus de Pai. É o Espírito Santo que faz isso, né? E como nós fomos muito tempo enganados, porque foi isso que aconteceu conosco, né? Nós fomos muito tempo enganados, nós precisamos então, com a luz do Espírito Santo, rever esse engano, né? E que engano foi esse? É o engano da escassez em muitas áreas, como por exemplo, o que mais a gente ouve falar, casamento é prisão. Então muitas pessoas não desejam o casamento, muitas pessoas não respeitam o próprio casamento, muitas pessoas não vivem a plenitude do casamento. Mas por que não vive a plenitude? Porque existe um registro de escravo, e o registro de escravo é casamento é ruim, casamento é prisão, Deus me livre, né? Não sei se é o caso, eu compro uma bicicleta, não tem tanta brincadeira nessa área. Tudo é para demonstrar a escravidão que os filhos de Deus vivem, né? Longe das verdades, longe da plenitude. Deus quer nos dar a vida plena, mas com tanto registro errado fica complicado, né? Quantas pessoas que não querem ter filho, escolhem não ter filho. Filho dá trabalho, filho vai mudar muito a minha vida, né? Eu tava passando com a minha filha também, que tá grávida, né, essa semana, e ela quer ter 4 filhos, né? Eu falei, filha, eu tive 3, na época parecia loucura, né? As pessoas falavam comigo que era loucura, e hoje que eu olho para trás e falo, puxa vida, que eu poderia ter 5, né? Esse filho é muito bom, filho. Mas lá trabalho, claro que dá, tudo que é bom dá trabalho, tudo realmente exige mais de você, porque também te entrega mais, né? Então filhos são bênçãos do Senhor, são heranças, né? Quanto mais você tem, mais feliz você vai ser. E aí colocaram para nós a ideia que esse mundo tá muito isso, muito aquilo. Criei minhas filhas nesse mundo, então todas aí são maravilhosas, são filhas bacanas, são filhas boas, meus genros são homens bons, então eu tenho uma família próspera, né? Uma família que está se casando, está tendo filhos, isso é bênção do Senhor. E quantas pessoas são enganadas dizendo, não tenha filho, esse mundo é muito mal, esse mundo está perdido, né? Realmente tem muitos desafios, mas se Deus te dá, Deus te ajuda também na sabedoria para criar, né? Quantas pessoas foram criadas e cresceram sabendo, tendo certeza que sexo é ruim, que sexo é nojento, que sexo é só para ter filho, que sexo é uma obrigação. Quanta mentira em relação a sexo, né? Quanta mentira, quanto engano prendeu muitas pessoas, principalmente mulheres, homens também, né? Longe da beleza do sexo que foi criado por Deus, né? Quantos de nós também não foram criados sabendo, né? Tendo a certeza de que quem tem dinheiro vai para o inferno? Quantos de nós cresceu numa mentalidade de pobreza, de escassez, por bloqueio religioso, ou por bloqueio de escassez, bloqueio de não merecimento?
Isso é uma mentira contada para os filhos de Deus, né? E nós estamos longe das verdades, né? Então agora é hora, é o tempo. Agora é o tempo de corrigir tudo isso. Deus tem pressa, sabe por quê? Porque vai terminar esse tempo. Muitas pessoas falam, André, mas e o pecado? E o inferno? Sim, gente, vai chegar o tempo para tudo isso. Tem um tempo do julgamento, tem um tempo, tem tudo. Mas nós estamos vivendo um tempo tão especial da graça, do amor de Deus. É um tempo de reconciliação. Esse tempo que nós estamos vivendo, Deus não está preocupado com os nossos pecados, Ele não está preocupado com o inferno, porque não é tempo ainda. Ele está preocupado agora de corrigir essas questões, de trazer o seu povo para a sua verdade, e a verdade é o reino e a justiça. É aí que Ele nos entrega essa vida plena. Então nós ficamos pensando com medo, a ansiedade de novo, com medo do inferno, com medo de morrer, com medo de não sei o quê, e Deus está nos dando um tempo agora, um tempo de reconciliação. Mas a reconciliação tem muito mais a ver com corrigir esses conceitos errados e apropriar da herança. Nós somos filhos e filhos herdeiros, e se nós estamos longe dessa herança, esse é o tempo de aproximar da herança de Deus. Depois vem outro tempo, e quando chegar outro tempo, nós vamos viver num outro tempo. Mas esse é o tempo de levar essa mensagem para dentro de nós e para as pessoas, né? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, que Deus me entregou hoje. Isso queima muito forte no meu coração nesse tempo, né? Eu queria agradecer quem tá mandando pras pessoas. Muitas pessoas falam comigo, mandei pra minha mãe, mandei pra minha irmã, mandei não sei o quê. Encaminhe pras pessoas, sabe? Porque eu preciso da ajuda de vocês pra gente chegar mais rápido a mais pessoas, tá? Então eu conto com você que tá ao vivo comigo todo dia, com você que assiste depois, ou no YouTube, ou aqui no Instagram, e manda pras pessoas, porque essa mensagem não é minha, essa mensagem é do reino, e ela tem que chegar para as pessoas acordarem e saírem da escravidão e avançar rumo à terra que mana leite e mel. Muito obrigada pela sua companhia, Deus abençoe sua vida e até amanhã falando mais sobre o reino e sua justiça no Thanks God Every Day.